noite reluzente, uma noite iluminada. Carecemos tanto da luz e temos que buscá-la no nosso interior para que ela se expanda e tome todos os nossos compartimentos para que tenhamos equilíbrio, sensatez e paciência. Já que é o nosso tema de hoje, vamos falar da paciência. Lembrando Jesus, uma das bem-aventuranças que ele nos disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E os pacíficos são os que vivem na paciência. Paz, ciência. Ciência da paz. Vamos lembrar que aonde Jesus chegava, para as suas prédicas, para os seus sermões, ele sempre utilizava a mesma frase: que a paz esteja convosco. E isso nos traz um repertório muito grande de entendimento, porque a paz nos equilibra, não só espiritualmente, mas também fisicamente. A paz gera uma harmonia celular, com elaboração de algumas substâncias importantíssimas para a nossa saúde. Se as criaturas entendessem isso verdadeiramente, elas iam trabalhar com mais afinco a questão da paciência. Ciência da paz. Mas estamos vivendo momentos de grandes turbulências, de guerras, de desajustes, de desequilíbrios, aonde uma tal de ansiedade vem predominando. Na minha área, vejo isso diariamente, na chamada anamnese. Anamnese significa investigação. O que eu mais escuto das criaturas é isso: eu tenho ansiedade. A ansiedade está ligada exatamente à inquietude, à impaciência, à intolerância. Esse é o estado do ansioso. Ele quer tudo para ontem dentro do seu imediatismo. Ele não sabe esperar. E quem não sabe esperar vive nessa turbulência, que vem gerando esses desequilíbrios em todo o nosso orbe planetário. Guerras, as chamadas guerras dos egos, fruto de impaciências. E aí vamos lembrar, a título de compor a nossa apresentação, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 6, a questão que hoje está muito em voga dos flagelos destruidores, sob a forma de guerras, sob a forma de doenças, de enfermidades, de desequilíbrios mentais, ora vigentes. Vamos lembrar a questão 737 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta à espiritualidade. Muito importante essa pergunta. Com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Qual a razão disso? Qual a razão desses cataclismos que vêm levando inclusive a descrenças na divindade, no Deus? E olhem o que a espiritualidade nos trouxe, essa pérola de resposta, para fazê-la progredir mais depressa. Então, tudo o que está ocorrendo cumpre esse objetivo de um progresso mais acelerado. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Então, o que pensamos que é destruição é transformação. Uma transformação
até um pouco mais acelerada, em virtude, como já sabemos, do planeta de regeneração que ora está despontando. E dizem eles aqui, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então é preciso que se veja o objetivo de tantas desarmonias, de tantos descontroles que nos fazem, não a nós, mas a muitos, até não ter a credibilidade na existência de Deus. Então é preciso que se observe para que os resultados possam ser apreciados. E logo a seguir, na questão 740, o que é muito importante para a nossa apresentação de hoje, Allan Kardec pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? É o que nós estamos vivenciando e que a humanidade sempre vivenciou. E a espiritualidade respondeu, prestemos atenção nessa resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar, primeiro, a sua inteligência. Vamos recordar de um grande flagelo que dizimou milhões de pessoas, que nós participamos de alguma forma, que foi o Covid. Isso não exercitou a inteligência do ser humano no fabrico de uma vacina? Tantas vacinas que salvaram a humanidade? Então isso realmente exercitou a inteligência. E olhem o que os Espíritos nos falam aqui, de demonstrar sua paciência. Porque tudo passa. Como informou Maria de Nazaré a Emmanuel, que informou ao Chico. Diga a ele que tudo passará. Mas nós não temos a paciência de esperar que se passe. Até porque, quando estamos diante de algum tipo de sofrimento, a gente quer o resultado para ontem. Não há a paciência. Eu vou dar um exemplo porque foi muito recente que aconteceu com a minha pessoa. Tem uns 2 meses, eu tive um quadro viral muito importante. Eu tinha certeza que era viral. Um quadro de disenteria, vômitos. Eu passei a noite toda vomitando. E febre alta. Se eu fosse num colega, imediatamente ele me passaria um antibiótico. Desnecessariamente. O que fiz eu? Me recolhi, tomei um antitérmico e esperei o organismo reagir. E fiquei bom. Tive a paciência. Ou seja, não usei um antibiótico que poderia, inclusive, futuramente me causar resistência. Então, a paciência é fundamental quando, claro, estamos respaldados, conhecedores daquilo que nos faz ser pacientes. E aqui os Espíritos colocam um outro sentimento importantíssimo para os dias atuais, que é a resignação ante a vontade de Deus. Vocês já repararam como nós somos irresignados? O que é a resignação? Não é o conformismo, cruzar os braços, sentar no trono esplêndido da inércia, da apatia. Não é isso. Resignação é a compreensão genuína daquilo que nós não podemos modificar. Aconteceu. Por que eu tenho que me rebelar de algo acontecido? E a criatura nem imagina o que ocorre dentro do seu corpo.
da sua organização física, quando reclama, lamenta e se rebela. A criatura não tem ideia. Eu digo sempre que se tivesse uma lupa, uma microlupa colocada dentro do corpo, a criatura ia ficar apavorada, atemorizada do que acontece dentro do corpo quando estamos lamentando, reclamando, porque nós somos reclamantes. A gente reclama do tempo porque está frio, a gente reclama quando está calor, a gente reclama de uma dor de cabeça. Por quê? É o ego. Nos deixa ansiosos, impacientes. Queremos tudo do nosso jeito ou não é. Exatamente isso. Então nós não temos a paciência para as devidas soluções. E isso é desastroso para o corpo. Desastroso. Agora, a resignação, como diz Lázaro, e consta no Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento do coração. O que ele quis dizer com isto? Que é do coração, que é onde está o chakra dos nossos sentimentos, o centro de força, é que devamos emanar amor, serenidade, paciência, ou seja, bons sentimentos. Agora, se do coração emanarmos raiva, ódio, mágoa, sentimentos muito comuns da criatura que não é resignada. Porque a superioridade do ego é uma coisa impressionante, regida pelo orgulho. Então os espíritos dizem aqui que os flagelos exercitam a inteligência, a paciência, a resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seu sentimento de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Mas nós temos uma passagem aqui, daí o título da nossa apresentação, muito bonita e muito pertinente para a nossa compreensão. Jesus e paciência. Um diálogo interessantíssimo de Jesus com Simão Pedro, nosso querido Pedro. Também tinha seus momentos de impaciência. Vamos lembrar que Pedro era o pescador de almas, como Jesus assim o cognominou. E que ele veio mostrar isso na sua tarefa, na sua jornada, e certamente, acredito hoje, seja um dos espíritos que estejam fundamentando as leis de Deus aqui entre nós. Mas foi um diálogo muito interessante. E diz assim: momentos de opiniões desencontradas que aturdiam os mais afervorados companheiros da mensagem renovadora. Comentava-se entre eles, inclusive os apóstolos, os discípulos de Jesus, a necessidade, eu diria, impaciente, para que a revolução cristã triunfasse pela força, derrubando a casa senhorial do César, do Império Romano, para que estendesse as forças por toda parte, e aí tornando Israel a soberana, aquela que dominaria o mundo, conforme isso foi anunciado entre os antigos. E desta forma, as paixões ferviam. Como diz a nossa querida Joana de Ângeles, são paixões dissolventes, porque as paixões dissolvem quando não há o amor. Então as paixões ferviam, entusiasmando os sentimentos e mais, perturbando as mentes. Em todos os lugares
viam-se pessoas credenciadas que se criam credenciadas e que acabavam se transformando em informantes insensatos, consequentemente gerando embaraços injustificáveis para o ministério do amor. Porque quem ama é paciente. Quem ama sabe esperar. Porque vibra na criatura um sentimento maior. Foi o caso de Jesus. Tanto que ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas naquela época, e hoje não é diferente, a frivolidade desenfreada se encarregava de conduzir nuvens, nimbos, precursores de tempestades. E Jesus, o meigo rabi, prosseguia impertérrito, que quer dizer isto? Corajoso, firme em suas convicções, porque ele queria insementar, ou seja, jogar as sementes da sua mensagem no solo de todos os corações. E assim podemos dizer que estamos ainda palidamente exercendo isto, insementando a mensagem de Jesus. Temos que fazer mais. Porque vejam bem, eu gosto muito de repetir, a função de nossas missões, ou seja, a missão dos espíritas. Se assim procedermos como trabalhadores da última hora, que é uma comunicação de Erasto, discípulo de Paulo, isso nos confere uma responsabilidade gritante. Diz assim, Erasto: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do espiritismo. Olhem a responsabilidade de espíritas que somos, tendo vestido a túnica nupcial, tendo vestido o manto libertador, consolador, reformador da doutrina espírita. O que são as línguas de fogo? São os espíritos superiores. Nós não estamos perdidos, abandonados, rejeitados, não. E diz aqui Erasto: sois os escolhidos de Deus. Isso não é para a gente se envaidecer, mas somos mensageiros da palavra, somos mensageiros das atitudes, inclusive da paciência. Porque se chegarmos num ambiente turbulento, façam esse teste. Se a gente se manter tranquilo, em paz, nós vamos refletir isso naqueles desorientados. Eu sei que eu já fiz esse teste. Ide e pregai a palavra divina. Porque pregar a palavra divina não significa só estar aqui na tribuna, não. É num conselho, é numa orientação, é na educação dos nossos redentos, como pais, avós e cuidadores. Isto é, a pregação da palavra divina. Aí seremos realmente os trabalhadores da última hora. Aí chega Erasto e nos confere essa responsabilidade que poucos abraçam. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos. Quando ele fala aqui de trabalho, são trabalhos profissionais. E as vossas ocupações fúteis, que desperdiçamos. E de pregai, mais uma vez realça Erasto, convosco estão os espíritos elevados,
o que precisamos mais. Se estamos, como trabalhadores da última hora, vivenciando problemas, vicissitudes, desventuras, saibamos utilizar a paciência, porque tudo passa. E diz aqui ele: certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. São os rebeldes. Porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Poucos querem vestir essa roupagem de abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, aos usuras, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Façamos o nosso trabalho pacientemente. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Termina aqui Erasto, foi uma comunicação dada em Paris, 1863, dizendo: ide e pregai. E quando ele fala da pregação, não é só a palavra, não é só estar na tribuna, não é só conversar, mas é fazer. É ser o exemplo. É a atitude. Então, voltando àquele momento tão importante de Jesus com Pedro, ele transitando pelas estradas ou nas praias formosas, entre crepúsculos ardentes e apaixonados, a sua misericórdia, sentimento que ainda não alcançamos. O que é misericórdia? Vem do latim miserere cordis. Sabem o que significa? Miserere é ter compaixão. E cordis é o coração. Por isso a cardiologia, que estuda as doenças do coração. Então a compaixão é se colocar no lugar do outro. Procurar entender a atitude do outro. Procurar compreender o momento que a criatura se encontra. E com o coração. Misericórdia. E Jesus, na sua ampla misericórdia, distendia as mãos do auxílio e do esclarecimento, sem que ele, Jesus, se deixasse impressionar por aquela turbulência, por aquele tumulto em crescimento ameaçador. A Galileia bucólica e simples fascinava-lhe a alma sensível. As pessoas modestas, afáveis, cujos problemas se resumiam às questões da sobrevivência, de se alimentar, de sobreviver, ofereciam a Jesus, ao Rabi, a alegria de diminuir-lhes as preocupações. Mas, no entanto, aquela Judéia áspera, adusta, que significa ressequida, estava repleta de problemas, dificuldades entre as tricas farisaicas. Nosso irmão leu aqui sobre os fariseus. Olhem só, foi na lição certa. O que são as tricas farisaicas? São as maledicências, as calúnias, para um estar à frente do outro, para obter êxito, ser eleito. As tricas farisaicas. E todas aquelas conjunturas infelizes de uma política que não mudou muito, insensata e avara. Então, peregrinando pelas terras verdes dos galileus, o verbo do Cristo, seu verbo iluminado,
cantar o magnífico Sermão da Montanha. É um convite, está lá no nosso Evangelho, para que a gente leia e, se possível, cante. Esse sermão incomparável, que foi trazido pelo Galileu incomparável. Lembro-me de Mahatma Gandhi, o pacifista hindu, lá da Índia, que nos afirmou que se toda a literatura mundial fosse extinta e só sobrassem, né, as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Então Jesus trouxe essa lâmpada iluminada do Sermão da Montanha, das suas lições, e sempre repassadas com meiguice e de esperança. A esperança. E quando lembramos a importância da paciência, a importância da resignação, nós vamos alimentar a esperança. Qual esperança? Que tudo passa. E a esperança que solidifica a fé. A fé robusta, como diz Kardec, que encara a razão face a face em quaisquer épocas da humanidade. E Jesus ali no seu trabalho levantara moribundos e sempre mantendo a chama do amor. No país dos sentimentos humildes, criaturas extremamente simples, mas sempre favorecendo-os com estímulo, com alento. Tem de bom ânimo, como ele sempre afirmava. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. De um amanhã ditoso, de um futuro que nos aguarda, porque somos criaturas imortais. Isso é um grande alento, um grande exemplo para prosseguirmos firmes, para prosseguirmos resolutos na nossa evolução. Mas, todavia, na difícil região dos judeus, embora o seu amor incansável, as ciladas eram muito frequentes, armavam problemas, a astúcia dos fariseus elaborava sofismas com que se pretendia surpreender o Cristo em algum equívoco diante dos dispositivos do estatuto legal daquela época. Mas Jesus estava fiel ao seu programa que o Pai lhe traçara. Eles se fizeram o apoio e a segurança dos fracos, a resistência dos tíbios, que são os fracos, à medida que a mensagem dele refugia naquelas paisagens ermas, daqueles que haviam tombado na descrença. Após o atendimento da multidão, sempre ávida, sempre necessitada, para atender os problemas pessoais de cada um, enquanto a terra ardia, ao cair do velário da noite, o manto da noite, Simão Pedro, buscou o inquieto, não ocultando as suas apreensões, o pescador de almas, que ainda se situava como uma criatura insegura, medrosa, em evolução, em construção. A ressurreição de Lázaro, que sabemos perfeitamente bem que Lázaro não estava morto. Não existe a ressurreição de alguém que está morto. Sabemos muito bem que Lázaro era portador de uma doença neurológica chamada de letargia, quase morte. Mas Jesus precisava causar um impacto do seu poder, do seu amor. E aí então
espalhou-se a notícia que Lázaro ressurgia. E com isso os ânimos se levantaram contra ele. E mais, aquela promessa que ele demoliria o templo, que seria reerguido em 3 dias. Porque Jesus disse que em 3 dias voltaria. Para reerguer o templo, é um simbolismo, era para reerguer a vida, a comprovação de que a morte não existe, como ele se materializou perante Tomé, de que o amor iria viger em todo o mundo. Então, o simbolismo do reerguimento dos templos em 3 dias. Mas isso tudo chocou aquela humanidade, aquelas criaturas que, em verdade, precisavam disso tudo para a perseguição. Então, em estado de espírito inquieto, impaciente, o velho amigo acercou-se do rabi, sereno, sob uma gentil pérgola arrebentada em flores, e foi direto ao assunto. Senhor, como proceder diante das ameaças que nos chegam, levando-nos a receios injustificáveis quanto ao futuro do Evangelho? Qual foi a resposta de Jesus? Tendo paciência, Simão. Sempre a paciência. Respondeu tranquilamente Jesus. Então devemos aguardar a agressão? Sem tomarmos qualquer iniciativa, voltou a inquirir o amigo. Sim, elucidou Jesus, o Mestre, edificando a paciência em nós mesmos. Não nos cumpre assumir outra atitude senão aguardar. Olhem o que o Mestre nos disse e que serve para todos nós nesses momentos de inquietude, de imediatismo, de intranquilidade. A paciência, diz-nos Jesus, dar-nos a inspiração e força para agir com discernimento, sem precipitação. Então já sabemos que a criatura impaciente não tem a inspiração. Ela está transtornada na sua impaciência, querendo que as coisas se resolvam imediatamente dentro dos seus imediatismos. Não tem a capacidade de entender, de discernir aquele momento, para que não sejam precípites ou precipitados. Mas, Senhor, arguiu o companheiro querido, que sobremostrava surda irritação, não seria lícito que se instalasse o reino de Deus de imediato? E a revolução que pregas tivesse início? Que era exatamente o que muitos aguardavam, inclusive os apóstolos. Mas Jesus trouxe outro tipo de revolução. Não foi pela violência, pela pressa, pela impaciência. Jesus trouxe a revolução pelo amor. Só o amor vence quaisquer obstáculos. Talvez, quando se tomem providências, insistiu Pedro, seja tarde demais. Não te parece? Jesus então inspirou, fitou o céu de turquesa, cravejado de círios estelares, e sem perder, como era de costume, a sua serenidade, esclareceu. Com paciência, Pedro, conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Os lutadores do mundo são desesperados, passam em atroada ensurdecedora, destroem, ameaçam, semeando ódios e lutas sem qualquer razão. A razão, Pedro, prova o homem. Paciência prova o homem.
comprova-lhe os valores ante as vicissitudes que deve superar. Eu não duvido, anuiu o pescador de almas, acrescentando: parece-me que a resistência pacífica levar-nos à queda, destruindo as aspirações superiores que acalentamos. Como agir ante os que nos provocam ao combate urgente? Como agir? Nós estamos aí frente a inúmeras provas para que combatamos urgentemente. Mais uma vez Jesus respondeu: Pedro, atuando com paciência. Se as circunstâncias nos parecem favoráveis e postergamos, continuou Pedro, não estaremos adiando indefinidamente o compromisso? E naquele instante, nesse diálogo tão profundo, tão elucidativo, perpassavam pelos ares perfumados, nos cenários formosos, as bênçãos de Deus, as bênçãos divinas, enquanto as onomatopeias murmuravam uma sinfonia acalentora em derredor. As onomatopeias são os sons da natureza, assim como também dos animais. Relanceando olhar pela noite em triunfo, o Rabi contestou. Eu achei essa frase, passo a vocês com muito carinho, que eu achei lindíssima essa frase de Jesus. Prestemos atenção. O sol incansável devora a noite cada manhã, enquanto ela, paciente, retorna, diminuindo o calor do dia 1000 vezes sem cansaço. Vejam a analogia que Jesus utilizou nesse diálogo com Pedro. O amanhecer é o sol que desponta, incansável, devorando a noite que se extinguiu. Mas a noite pacientemente retorna para diminuir o calor do dia. Aquele calor árido, efervescente, sempre sem cansaço, porque a natureza não cansa. Será lícito então não reagir nunca, insistiu Pedro, mesmo que confortados pela razão, estejamos a ponto de não suportar mais? Sem dúvida, Pedro. Mais uma vez, a lição de Jesus. A paciência harmoniza e reconforta. Cria um estado harmônico de reconforto, inclusive físico. Não vamos suar, não vamos entrar em taquicardia, não vamos ficar com os nossos olhos acelerados, as nossas pálpebras, não vamos entrar em tensões musculares típicas do impaciente e do ansioso, não vamos elaborar o hormônio do estresse, chamado de adrenalina, não vamos elaborar o cortisol, responsável pela queda da imunidade, abrindo campo para os micro-organismos. Vejam o que a paciência nos proporciona. E o que a impaciência nos empurra para os fossos retumbantes da dor. Mental, espiritual, consequentemente, e física. Então Jesus aqui já abriu o leque de entendimento. A paciência harmoniza e reconforta. Porquanto o nosso Pai não tem pressa. O nosso Divino Pai prossegue trabalhando até hoje. Por isso eu também trabalho. Jesus afirmou isso. Com paciência, queridos irmãos, dito aqui por Jesus, a agressão passa. A dificuldade muda de lugar. O
problema, antes insolúvel, se resolve. O sofrimento se transfere. Porque o sofrimento é para aquele que está impaciente, para aquele que está ansioso. Aquele que está em paz, por isso ele é filho de Deus, ele está harmonizado. O sofrimento passa para o outro. As incompreensões se aclaram. Por quê? Porque passamos a ter capacidade de discernimento, de compreensão naquele momento desaborador. As lutas se pacificam. Falamos isso no início das guerras, dos flagelos destruidores. As lutas deixam de existir. Porque o paciente, ele quer a paz. Ele quer a paz em todos os sentidos. E a partir daí, disso tudo, o amor triunfa. A paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. E Jesus aqui arrematando diz: confiemos e esperemos. Eu gosto muito dessa palavra confiar. Fiar com. A confiança nós estamos fiando, estamos tecendo com quem? Com o Pai. Quando estamos na confiança, estamos tecendo os tecidos que nos foram trazidos por Jesus, são os tecidos do Pai. O grande tapete do amor, a confiança, fiar com. Então a paciência nos dará a palma da paz, diz aqui Jesus, a benefício de nós mesmos. É ou não é o grande médico? É ou não é o grande psicoterapeuta? Jesus sabia de tudo. Sabia que com paciência estaremos nos beneficiando. Não estaremos mais em busca de tranquilizantes, de soníferos, de antidepressivos, porque não necessitaremos mais disso. Porque estaremos harmonizados, equilibrados. E isto, caríssimos irmãos, é um exercício, é um treinamento constante. Nós temos que nos descondicionar da impaciência para um novo condicionamento, a da paciência. É assim que procedemos com todas as características que nos dizem respeito. Nós trazemos o que os grandes estudiosos da alma, da psique, nos falam dos arquétipos, dos nossos modelos que estão no nosso inconsciente, das nossas sombras, dos nossos complexos, como diz o Jung. E precisaremos indiscutivelmente de inúmeras encarnações para a diluição de todo esse negrume que carregamos ainda, dos nossos deslizes morais, dos delitos morais que nós praticamos em outras existências e que muitas vezes repetimos na atual. Por isso, a excelsitude da reencarnação. É ela que vai nos convidando a que nos melhoremos. É ela que vai cada vez mais, pela compreensão, pelo discernimento, a que trabalhemos o grande antídoto das enfermidades, que é a paciência. Jesus silenciou. Enquanto o relógio do tempo continuava a trajetória da eternidade. O nosso tempo. O tempo que ainda nos diz respeito. Como diz o grande físico e matemático Einstein, tempo e espaço são relativos. Nós estamos modificando o tempo pelo próprio processo evolutivo do nosso planeta. Vocês já repararam, já notaram, o tempo já não é mais o mesmo.
Meu Deus! Outro dia estávamos no Natal, agora já estamos nas festas de São João. Daqui a pouco estaremos novamente no Natal. O tempo está acelerado? Sim. Porque a Terra está se espiritualizando. E por conta disso, a Terra vai necessitar de reencarnantes espiritualizados. É a geração nova proposta por Kardec, de espíritos aquinhoados, não diria moralizados, mas a caminho da moralização. São os brandos, que não querem mais guerra, que não querem mais confusão, que não querem mais diatribes. Por isso, essa bem-aventurança ela está praticamente amalgamada uma na outra. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Os brandos herdarão a terra. E os pacíficos, os pacientes, os que vivem em paz, esses sim serão chamados filhos de Deus. Dias depois, após ter entrado em triunfo em Jerusalém, Jesus não perdeu a paciência. Mesmo naquele momento capital, ele provou o fel da traição, da amargura, da soledade, abandonado que foi por muitos, e na cruz, com paciência, ele alcançou a plenitude da vitória, como herói invencível de todos os tempos, esperando por nós. Que coisa extraordinária é isso. Aquele momento capital, doloroso, de dor. Claro que Jesus sentiu dor. Claro que Jesus estava no corpo físico e não no corpo imaginário. E ele pacientemente suportou tudo com paciência. Porque ele sabia da sua condição de espírito puro que o era e que nós chegaremos lá. Por força da razão, das consequências e do progresso. Há algo mais belo e alentador que isto? Sabendo que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, chegaremos à plenitude. Chegaremos a estar comungando com o Pai, numa íntima relação, podendo dizer o que Jesus nos disse: eu e o Pai somos um. Sabendo que esses parâmetros todos estão em nós. Se não, vejamos o que Jesus disse a respeito do reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá, encontra-se em vós. Deus está em nós. Mas João, o evangelista, nos disse que Deus é amor. Não é difícil raciocinar, meus irmãos, que se Deus está em nós e Deus é o amor está em nós. Mas tem mais. Jesus está em nós também. Paulo sentiu isso naquela brilhante frase: não sou eu, mas quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E se Jesus disse: eu e o Pai somos um, e se o Pai está em nós, Jesus está em nós. É a chamada zona crística, pura, que todos nós temos. Mas não termina por aí. Jesus disse para todos nós claramente: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele mostrou isso na transfiguração no Monte Tabor. Ele se fez luz. E se Jesus está em nós, a luz está em nós. Então, há algo mais extraordinário, mais magnífico do que isto? Deus
Jesus, amor e luz. Tudo está em nós. Por que sofremos? Por que somos impacientes? Porque as nossas portas estão fechadas, encadeadas. Somos ainda criaturas embrutecidas. Estava lendo isso hoje, na questão da sociedade. As pessoas estão fugindo das relações, vivendo suas solidões. Está muito claro no Livro dos Espíritos que nós precisamos viver em sociedade, sendo tolerante com o próximo, entendendo o próximo. Porque, dizem os Espíritos, aqueles que se isolam, que eles chamam de insulamento, ou seja, as criaturas que se ilham, se isolam, esses se embrutecem e se estiolam, ou seja, se enfraquecem. Não trabalham suas virtudes, que são fundamentais, como esta que acabamos aqui de estudar. Não trabalham a paciência diante da impaciência dos outros. Para sermos exemplos, não falamos agora há pouco que somos os trabalhadores da última hora? Missão dos espíritas. Erasto. Mas eu até tiraria a palavra espírita, que parece ser algo que nos engalana tanto, que somos diferentes dos demais, botaríamos o termo missão dos cristãos. Fica mais apropriado. Porque tem muitos que não são espíritas e agem como cristãos. Então, queridos irmãos, que entendamos isto, porque estamos aqui provando a nós mesmos e que somos exemplos, que trabalhemos diariamente as nossas impaciências, as nossas correrias que a vida nos proporciona, porque mesmo na correria poderemos ser pacientes. Não é a vida que vai determinar como devamos proceder e agir e sentir. Somos nós. Por isso, somos detentores do livre-arbítrio, das escolhas que fazemos. E hoje, o que mais queremos escolher, até para a nossa saúde, é a paciência. Que Jesus nos abençoe e mais uma belíssima lição desse diálogo maravilhoso, onde Jesus, orientando Pedro, constantemente dizendo: Pedro, tenha paciência. E nós, queridos irmãos, tenhamos